Bom dia, irmãos e irmãs, são todos bem-vindos. Nós estamos em classe única nesse mês de dezembro e de janeiro, de modo que as crianças também têm uma sala única funcionando lá em cima. Os irmãos já podem levar direto para lá quando chegarem. E vai ser assim esse mês e o mês que vem. Se Deus quiser, tudo correr bem, em fevereiro a gente volta com todo o gás, né? Se essa pandemia não atrapalhar mais um pouco. Vamos orar. Nós estamos fazendo a escola dominical presencial aqui de forma bem simples. Nós só oramos e já entramos no estudo. Você que também já está aí na sala do canal IP de Vila Nova, muito bem-vindo. Que Deus te abençoe nessa manhã. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Verso 13. 1 Timóteo, Paulo está dando instruções a Timóteo a respeito de como ele deve se comportar no pastoreio de uma igreja. Segundo um pastor que tenho muito respeito para com ele, o reverendo Walter Graciano Martins, e que tem traduzido as obras de João Calvino para o português, e traduziu quase todos os comentários de Kistemaker e Hendrickson também para o português. Ele disse, depois de ter traduzido 1 Timóteo de Calvino e 1 Timóteo de Hendrickson, que 1 Timóteo é o melhor manual de pastoreio melhor manual a respeito do pastoreio de uma igreja local. Então, adquirir comentários a respeito de 1 Timóteo, para quem quer ser pastor algum dia, é um bom caminho, pastor e presbítero de uma igreja. Então, Paulo está terminando a sua carta, exortando Timóteo a respeito do seu trabalho, e ele diz no verso 13: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. A frase que eu quero destacar, verso 16, o único que possui imortalidade. Vamos orar. Pai bendito, nós nos levantamos de manhã, no dia do Senhor. Queremos consagrar todo o dia ao Senhor e o fazemos começando, estudando a Tua Palavra. Obrigado pelo café da manhã que já tomamos em casa com a família. Obrigado por aqueles que estão se levantando agora, estão se conectando conosco através da internet. Queremos pedir que o Senhor continue cuidando e protegendo de todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram neste momento no grupo de risco referente a essa pandemia pela qual nosso país, a nossa cidade, a nossa igreja atravessa. Rogamos, Senhor Deus, que graciosamente o Senhor estenda a Tua mão para nos abençoar, para nos conduzir e nos pastorear por intermédio da palavra do Senhor, a qual nós lemos nesse instante. Abençoe cada irmão que está aqui, cada irmã, os que estão conectados conosco pela internet e aqueles que assistirão esse vídeo posteriormente. Que a palavra do Senhor, que não volta vazia, alcance todos os corações como semente que produzirá fruto para a Tua glória. Nós oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos estudando nos domingos pela manhã sobre escatologia. Escatologia é uma das áreas da teologia que trata especificamente dos acontecimentos e das questões relacionadas às últimas coisas. A palavra que é traduzida por últimos dias na Escritura é a palavra eschaton. Daí
veio o nome escatologia. Então a escatologia, ela não trata só do milênio ou do anticristo, mas ela trata de todos os eventos relacionados à primeira e à segunda vinda do Senhor Jesus, especificamente os acontecimentos que se desenvolvem entre as duas, após a primeira vinda e antes da segunda vinda ou do retorno do Senhor Jesus. Existem vários temas que estão relacionados à escatologia e nós já trabalhamos alguns deles aqui. A segunda vinda de Cristo, a morte física, a tensão que existe entre o já e o ainda não. Um dos principais temas da escatologia é o reino de Deus. E agora nós vamos afunilando um pouquinho mais. Eu não estou seguindo a ordem normal dos estudos de escatologia. O negócio aqui está meio em zigue-zague, vai lá, volta aqui, né? Mas, em linhas gerais, eu estou seguindo o livro A Bíblia e o Futuro, do Dr. Anthony Huckema, um pastor norte-americano, presbiteriano. Eu não o conheci pessoalmente, embora ele tenha estado aqui no Brasil pela última vez em 1987, se eu não me engano, 88, antes dele falecer. E eu estou dizendo isso para uma questão de honestidade, de que quase todo o material que eu estou trabalhando aqui, não foi eu que fui lá, pesquisei e desenvolvi. Eu estou copiando mesmo e já indicando o livro para você ler mais, se você tiver vontade. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje é a imortalidade. Mais especificamente, a questão relacionada à imortalidade da alma. E, às vezes, tem sido dito que o conceito de imortalidade da alma, ele faz parte da fé cristã. Isso foi verdadeiro, foi crença da igreja, especificamente durante o século XVIII, quando o iluminismo estava muito forte, com a sua ênfase na razão e na centralidade do homem dentro das questões, e a grande religião que se desenvolveu a partir do iluminismo, aquele conceito filosófico que diz que a razão é o fim de todas as coisas e não a revelação de Deus. A principal religião que se alimentou do deísmo, que se alimentou do iluminismo, foi o deísmo. E, para quem sabe, a principal característica do deísmo é a crença em Deus, a existência de Deus, a importância da virtude, uma vida moral reta, e a imortalidade da alma. Os deístas, eles entendiam que Deus criou todas as coisas, mas que Deus, depois que Ele criou todas as coisas, Ele não se envolve mais com a sua criação. Ele deixa o mundo funcionando sozinho como o mecanismo de um relógio, que eventualmente, mais cedo ou mais tarde, vai parar de funcionar e aí acontecerão os eventos das últimas coisas. Então, a crença e a pregação insistente no conceito de imortalidade da alma foi desenvolvido e tomou força dentro do cristianismo a partir dos conceitos desenvolvidos pelo deísmo. Dizia-se que o conceito de imortalidade da alma, ele era demonstrável pela razão, até que surgiu um filósofo que chutou o balde, que foi Immanuel Kant, e disse, não dá para provar nada. Se Deus existe, nós não podemos conhecê-lo, porque Deus está além daquilo que a razão e o teste, a prova, podem alcançar. Immanuel Kant, ele não era um descrente em Deus, ele só dizia que, pelos dados da ciência como nós a conhecemos, nós não podemos provar a sua existência nem conhecê-lo. Porque Deus é metafísica, e a ciência só pode mexer com aquilo que é física, que nós conhecemos pelo nome técnico de empirismo. O empirismo diz que só é conhecido aquilo que eu posso colocar numa ampola, numa lâmina de microscópio e fazer testes. Como Deus não dá para colocar numa lâmina, Ele não cabe dentro de uma ampola, então Immanuel Kant dizia, não dá para você conhecer empiricamente a Deus. Se Ele existe, nós não podemos conhecê-lo pelos padrões da nossa razão. Então foi o primeiro chute em direção a, se Deus não pode ser conhecido, então é porque Ele não existe.
Foi a conclusão que veio a seguir. E essa crença na imortalidade da alma era muito forte e presente nos conceitos do deísmo, de que a alma humana ela é, por essência e por natureza, imortal desde a sua concepção, desde a sua criação. Então, a pergunta que nós precisamos fazer em escatologia é: após a morte, a alma ela continua a existir? Aqui tem a gravura de vários iluministas, alguns você conhece bem, outros talvez nunca tenha ouvido falar deles. A ideia da imortalidade da alma, ou seja, de que após a morte do corpo, a alma ou seu aspecto imaterial do homem continua a existir, não é um conceito peculiar do cristianismo. Várias religiões orientais e antigas já falavam da imortalidade da alma. O próprio conceito de reencarnação, ele é fortemente baseado na ideia de que a alma é imortal. Daí ela volta de novo, só vai mudando de corpo, né? Aqueles mais extremados dizem que você volta como um homem, depois como uma mulher, um homem mais desenvolvido, ou os mais estranhos, radicais, você volta como uma barata, como uma mosca, como uma abelha, como um urso panda ou uma koala, qualquer coisa parecida com isso nas suas transmigrações de alma. Mas esse conceito é baseado na ideia de que a alma é imortal e de que ela é pré-existente. O Walt Disney tem lançado todo ano filmes interessantes na área da psicologia. Alguns são muito bacanas, como aquele Divertidamente, que é freudiano até debaixo d'água. Agora estão fazendo a propaganda de um que se chama Soul, que é alma. E de cara, só na propaganda você já vê que eles são pré-existencialistas, que as almas estão lá no céu aguardando um momento de se incorporar em alguém, que não é um conceito defendido pelo cristianismo majoritário. Então, não é um conceito peculiar do cristianismo a ideia de imortalidade da alma. Tem sido sustentado de uma forma ou outra por grande número de religiões, babilônicas, persas, egípcias, os antigos gregos, já desenvolviam essa ideia. Na verdade, o conceito de imortalidade da alma, que era tão fortemente defendido no século XVIII pelos líderes do iluminismo, não era uma doutrina distintivamente cristã, mas ela tinha a ver com o que nós chamamos de teologia natural, de que eu não preciso de uma revelação especial para conhecer a Deus, Deus está revelado naturalmente nas coisas que Ele criou. Nós cremos numa teologia natural. O que nós não cremos é que ela seja suficiente para nós termos uma vida religiosa que seja de fato agradável a Deus. Para que nós conheçamos a Deus como de fato e de verdade Ele é, nós precisamos da iluminação, não da razão, mas de uma revelação especial de Deus. O que aconteceu por meio da encarnação de Jesus Cristo e pela escrituração da Bíblia Sagrada. O nosso conceito de revelação especial, ele identifica dois centros: a pessoa de Jesus Cristo e a revelação que está contida, que é a Escritura Sagrada. Então, esse conceito, ele não é peculiar, não é uma invenção, não é uma defesa exclusiva do cristianismo. Qual que é, então, a origem do conceito de imortalidade da alma? O conceito de imortalidade da alma foi desenvolvido nas religiões de mistério da antiga Grécia, e recebeu expressão filosófica nos escritos de Platão. Esse é um busto de Platão. Platão viveu entre os anos 427 e 347 antes de Cristo, especificamente dentro do período ali no início do período interbíblico, depois do retorno de Israel do seu exílio, só que lá na Grécia. Platão tinha sido discípulo de Aristóteles, e hoje, dentro da filosofia, são as ideias de Aristóteles e Platão que são as mais conhecidas.
Ou você é um platonista, ou você é um aristotélico. E as ideias de Platão e as ideias de Aristóteles, de uma forma ou de outra, elas acabam aparecendo e às vezes influenciando decisivamente alguns conceitos que a igreja desenvolveu, mas que não têm a sua raiz especificamente nas Escrituras, mas numa mistura, numa síntese entre um conceito e outro. Um exemplo disso é a ideia muito desenvolvida no nosso meio, que dá muita dor de cabeça para pastores reformados, que é a ideia, por exemplo, de que o homem é formado por corpo, alma e espírito. Na Escritura não existe esse conceito. Existe na cabeça nossa e veio da filosofia grega. A Bíblia fala do homem ser corpo e alma e usa a expressão alma e espírito como sinônimas. Então, às vezes a Escritura chama o espírito de alma e às vezes a Escritura chama a alma de espírito. De modo que o homem ele é uma dualidade, ele é uma dicotomia e não uma tricotomia. E por mais que a gente espume a boca numa aula de escola dominical falando que é alma e corpo, ou espírito e corpo, vai aparecer alguém que vai dizer assim: o pastor Hélio está sonhando, está escorregando na maionese. Eu dei essa aula numa escola dominical de uma igreja aqui em Goiânia. Na semana seguinte, o presbítero foi lá e desmanchou tudo que eu ensinei, porque ele disse que eu estava ensinando tudo errado, mas é ele que bebeu da filosofia grega e não eu. Alguns conceitos são assim, e às vezes nós os tomamos como aconteça. E não é bem assim o que a Escritura ensina para nós. Então, tudo começa com Platão e a filosofia grega, que tinha um conceito equivocado a respeito da relação de espírito e corpo, ou de alma e corpo. Os gregos antigos, eles acreditavam que o espírito é bom e a matéria é ruim. Então, o espírito é superior e a matéria é inferior. Então, o seu espírito é bom, é com ele que você tem que se preocupar na sua vida religiosa, e o corpo é que se lasque. Ele é um túmulo que a sua alma está presa dentro dele e só se liberta dele quando você morre. E então, o corpo é mau, a matéria é ruim. O bom são as coisas do espírito. Nós temos que desenvolver o espírito. Em vários diálogos, Platão defendia isso, mas o mais conhecido é um chamado Fedo, onde ele explica com mais detalhes o que ele pensava a respeito da alma e a sua imortalidade. Corpo e alma devem ser considerados como duas substâncias distintas. A alma pensante é divina e o corpo, ele sendo constituído de matéria, é uma substância inferior, de valor menor que a lama. Era assim que ele pensava. E aí ele chama a lama racional, ou nous. Nous é uma palavra grega que é traduzida geralmente por mente. E é a parte imortal do homem que desceu dos céus. Eles falam desceu dos céus porque os gregos tinham um conceito religioso chamado pleroma. O pleroma é a realidade última. O pleroma é representado na figura da Ogdoade, que é aquele 8 deitado. Quando você vê um 8 deitado, é a Ogdoade, que é um símbolo que representa a eternidade. Então, aquele símbolo, ele não é só um desenho de um 8 deitado. Ele representa a soma e a plenitude de tudo que é bom no universo. Ali dentro da Ogdoade estão a verdade, a moralidade e alguns conceitos mais que são chamados de fundamentais, dentro do qual a matéria não cabe. Então, você só chegou no ápice da sua vida religiosa quando você alcança o pleroma e passa a compor a chamada Ogdoade. Isso é muito comum e é muito defendido no nosso meio. Nós lidamos com isso todo santo dia. E um dos maiores propagandistas desse tipo de ideia aqui no Brasil
é um instrumentozinho que você aperta um botão para assistir todo dia, 8 horas da noite, chamado Rede Globo, que defende um conceito chamado gnosticismo. O gnosticismo entendia que salvação acontece pelo conhecimento. Como que eu alcanço o pleroma, a plenitude? Conhecendo. Aí você liga a sua televisão num canal que é da Rede Globo, chamado Futura, que é o canal da educação, que eles procuram alcançar principalmente professores de escola. E aí o slogan do canal Futura é o seguinte: a salvação só acontece pelo conhecimento. Esse é um conceito de Platão. Esse é um conceito que dá a ideia de que a matéria é ruim e o espírito é que é bom e você tem que investir nisso. E eu falo a Rede Globo, mas ela não é a única não, viu gente? Ela só é a que a gente gosta de pegar mais no pé. Tá certo? Então, na morte, o corpo simplesmente se desintegra, mas o nous, a mente, a alma ou a alma racional retorna aos céus, caso o seu curso de ação tenha sido justo e honorável. Caso não, ela reaparece em forma de outro homem ou de um animal, mas a alma em si é indestrutível. No conceito de Platão, a imortalidade da alma está enraizada numa metafísica racionalista, num conceito daquilo que é além e é superior, mas que é baseado na razão. Não tem a ideia de um mundo espiritual à parte do nosso, como a Bíblia descreve, e no qual Deus é o Rei, o Senhor de todas as coisas. Então, a alma é considerada uma substância superior, inerentemente indestrutível e, portanto, imortal. Enquanto que o corpo, que é uma substância inferior, ele é mortal, condenado à destruição total, e ele é um túmulo para a alma. Nesses conceitos espiritualistas, salvação é libertar a alma do corpo. É por isso que de vez em quando você vê um famoso aí que faz filme de violência, quebra tudo, mata todo mundo, mas ele diz: o que importa é a minha alma, o que eu faço com o corpo não importa. Né? Mas a Bíblia questiona esse conceito. E nesse sistema de pensamento, não há lugar para a doutrina da ressurreição do corpo, que essa sim é exclusiva do cristianismo. A imortalidade da alma, então, precisa encontrar um pouco mais de explicação no nosso livro básico, a Escritura, o Novo Testamento. Existem 3 palavras no Novo Testamento que são traduzidas por imortalidade. A palavra atanasia, da onde surgiu o nome Atanásio. A palavra aftarsia e o seu parente próximo, a palavra aftartos. Essas palavras não aparecem muitas vezes no Novo Testamento, aparecem algumas vezes. Então, essas 2 palavras, atanasia e aftarsia, com os seus cognatos, a palavra atanasia ela é encontrada 3 vezes no Novo Testamento. A primeira é 1 Timóteo 6,16, que nós acabamos de ler. E vocês observaram claramente que a palavra imortalidade ela não é aplicada lá em 1 Timóteo 6,16 ao homem, mas a Deus. Deus é o único que possui imortalidade. É o que está escrito em 1 Timóteo 6,16. E ela aparece 2 vezes. Abra lá sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, que é o famoso texto sobre a ressurreição, verso 53 e verso 54. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade,
e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 2 vezes a palavra imortalidade aparece, e ela é aplicada a quem? Ao corpo. O mortal será revestido de imortalidade. Não fala da alma. Então, 1 Coríntios 15, quando diz que nós experimentaremos a imortalidade, a ênfase, o foco, não é a alma, mas é a ressurreição do corpo. Segura isso, que lá na conclusão a gente vai voltar nisso daí. Então, na primeira passagem, a palavra é usada para descrever Deus, que é o único que possui imortalidade. E Ele habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais nem é capaz de ver. Obviamente, a imortalidade aqui significa mais do que a mera existência sem fim. Significa imortalidade original, distinta da imortalidade que é concedida. Nós nos tornamos imortais porque Deus nos concede isso quando sopra em nós o fôlego de vida. Mas quem é imortal por si só é somente Deus. Ele possui imortalidade. Nós a recebemos pela sua graça na salvação. Os outros 2 lugares onde a palavra atanasia é usada ocorrem em 1 Coríntios 15, 53 e 54, como nós acabamos de ler. E é muito claro que o foco ali não é a alma, que é imortal, mas é o corpo que se revestirá de imortalidade. Então, as palavras acima, elas se aplicam tanto à transformação dos crentes, que ainda estiverem vivos quando Cristo voltar, como a ressurreição dos mortos que estará acontecendo quando isso aqui, narrado em 1 Coríntios 15, acontecer. Uma vez que, conforme Paulo já disse, o corruptível não pode herdar o incorruptível, versículo 50. Precisa acontecer uma mudança dessa espécie, e aí será o revestimento da imortalidade no nosso corpo mortal, ressuscitado na volta de Cristo. 3 questões estão relacionadas à imortalidade nesse uso da palavra atanasia. Primeiro, a imortalidade mencionada, que é atribuída apenas aos crentes. Paulo não diz coisa alguma nessa passagem a respeito dos descrentes. Ele está falando que os crentes serão revestidos de imortalidade. Não está tratando do resto. Embora a ressurreição seja para todos. Segundo, essa imortalidade é um dom que recebemos ou que devemos receber no futuro. O tipo de imortalidade mencionado aqui não é uma possessão presente de todos os homens, nem mesmo de todos os crentes, mas uma concessão que ocorrerá no último dia. Nós chamamos de parousia, o dia da volta de Jesus. Nós vamos receber a imortalidade naquele dia de Jesus. Terceiro, a imortalidade descrita nessa passagem não é uma característica apenas da alma, mas da pessoa inteira. Se houver alguma ênfase, está sobre o corpo, uma vez que a passagem fala da ressurreição do corpo que se revestirá de imortalidade. Aqui não há alusão da ideia da imortalidade da alma como a alma sendo imortal por si mesma. A outra palavra, então, que nós usamos é a palavra aftarsia. Ela aparece 7 vezes no Novo Testamento. E a outra palavra que veio dela, aftartos, aparece mais 7 vezes no Novo Testamento. Ali estão todas as passagens alistadas. Depois você poderá conferir Eu vou colocar esse PowerPoint lá no grupo informativo para quem quiser conferir passagem por passagem detalhadamente. Mas vamos dar uma passada por elas. Ela é usada, a palavra aftarsia, para designar o alvo que os verdadeiros crentes perseguem. Romanos capítulo 2, versículo 7. Abra sua Bíblia nesse texto, eu não tenho ele transcrito aqui.
a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade. A palavra que é traduzida por incorruptibilidade é a palavra aftarsia. Incorrupção, perpetuidade, eternidade, pureza, sinceridade, incorrupto. São as traduções dessa palavra literalmente. Então, qual que é o alvo da vida eterna? A incorruptibilidade. Segundo, também a palavra é usada quanto àquilo que Cristo trouxe à luz em 2 Timóteo 1:10. Olha lá, 2 Timóteo 1:10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. A palavra que é traduzida por imortalidade aqui é a palavra aftarsia. Então, Cristo trouxe à luz a imortalidade. Em 1 Coríntios ela aparece 4 vezes, é o texto do Novo Testamento onde ela aparece mais vezes. E quando uma palavra aparece muitas vezes num texto só, é porque ela tem a ver com o tema da passagem. 1 Coríntios 15 trata da ressurreição. E tanto a atanasia quanto a aftarsia aparecem ali com uma certa abundância. A atanasia 2 vezes, a aftarsia 4 vezes em 58 versículos. Isso quer dizer que o assunto é importante ali, que a imortalidade é um dos assuntos relacionados à ressurreição do corpo, que é o tema principal de 1 Coríntios 15. Então, no verso 50, ela é usada para descrever aquilo que o corruptível ou perecível não pode herdar. O nosso corpo humano, sem o perdão dos pecados, não pode herdar a imortalidade. Ele precisa ser revestido da imortalidade, e essa é uma ação do Espírito Santo sobre aqueles que vão viver a eternidade com Deus. Verso 42, ela é usada para comunicar o fato de que, embora o corpo seja semeado em corrupção, ele é ressuscitado em incorrupção. A ressurreição mudará a estrutura do nosso corpo. Continuará sendo corpo, mas um corpo adaptado para uma vida eterna, longa, sem fim. No verso 53 e 54, onde a atanasia aparece também 2 vezes, a palavra é usada para descrever a incorrupção ou imperecibilidade com a qual o corpo atual, aqui chamado de perecível, precisa revestir-se na ressurreição. Ali é traduzido por incorruptível. O adjetivo derivado dessa palavra é aftartos, que também aparece 7 vezes no Novo Testamento. Ele é usado para descrever Deus, em Romanos 1:23 e 1 Timóteo 1:17. 1 Timóteo 1:17 eu lembro, ao Rei eterno e imortal, e aí tem aquela musiquinha que a gente canta, invisível, mas real, a Ele toda glória, honra e louvor por toda a eternidade. Em 1 Coríntios 15, 52, ela aparece falando que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. 1 Coríntios 9, 25, Paulo fala que a incorruptibilidade é a coroa pela qual ele se esforça tanto como um atleta no campo. Em 1 Pedro, ela aparece 3 vezes. No capítulo 1, versículo 4, Pedro fala que nós vamos herdar o incorruptível que está guardado nos céus para nós. 1 Pedro 1, 23, ela aparece Pedro dizendo que a semente imperecível da qual fomos nascidos de novo. E no capítulo 3, versículo 4, ele fala da joia imperecível de um espírito manso e tranquilo
daqueles que servem ao Senhor. Qual a conclusão? Em caso nenhum, essas três palavras são aplicadas à alma, ou são aplicadas a Deus, aquilo que Deus faz conosco, como pessoas inteiras, corpo e alma, ou a ressurreição do corpo. De modo que no Novo Testamento você não vê a palavra imortalidade da alma uma única vez. Sempre que o tema da imortalidade aparece, ou é aplicado a Deus, que é imortal, ou é aplicado àquilo que Deus nos dará na ressurreição, corpo e alma juntos, ou aquilo que acontecerá com o nosso corpo quando ele ressuscitar. Mas nenhuma vez, são 17 vezes essas palavras aparecem no Novo Testamento, não tem uma única vez que ela é aplicada à alma, dizendo que a alma é imortal. Esse é um conceito que nós bebemos da filosofia grega e acoplamos à nossa teologia para nos deixar confortáveis conosco mesmo. Agora, como é que isso se desenvolveu na teologia reformada? Alguns teólogos da Reforma usaram e defenderam a expressão imortalidade da alma como representativa de um conceito que não estava em conflito com a teologia cristã. Um desses teólogos não foi ninguém menos do que João Calvino, que alguns acham que os presbiterianos o idolatram como São João Calvino, né? Que aquilo que os católicos fazem com Pedro, Paulo, Maria de Medjugorje, São Sebastião, essa semana aprendi o nome de vários santos mexicanos, nós fazemos com João Calvino, com Martinho Lutero, com Jonathan Edwards, quase que uma veneração idolátrica dessas pessoas, e em alguns casos é verdade. Tem gente aí adorando Calvino, achando que é Deus, né? Calvino também tinha suas imprecisões e as suas dificuldades, ele não era inerrante. Inerrante, nós cremos, é a Escritura Sagrada. De vez em quando, Calvino dá umas tropicadas também, e também tem teólogos que gostam de ficar apontando o dedo para os tropeços de Calvino, que dá prazer para eles, né? Calvino achava que esse conceito de imortalidade da alma não era incompatível com a teologia bíblica. Então ele dizia, olha, o conceito não se originou na Escritura, mas ele não nos traz problemas. Era isso que ele dizia nas Institutas. Na nota de rodapé aqui do texto, eu posso depois postar lá no informativo, tem a referência nas Institutas e nos comentários de Calvino, onde ele diz essas coisas. Então ele não ficou em cima do muro, mas também não criou caso com o assunto. Archibald Alexander Hodge, o camarada que substituiu Charles Hodge no seminário de Princeton. Charles Hodge foi o professor de teologia sistemática de Simonton, o missionário que veio fundar a IPB aqui no Brasil. Então, Hodge, ele num volume publicado originalmente em 1878, ele apresenta vários argumentos em defesa da doutrina da imortalidade da alma. Ele pensava assim, Hodge é esse segundo ali de cima. William G.T. Shedd, que é um parente distante de Russell Shedd, que alguns de nós aqui tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente, William G.T. Shedd, numa obra originalmente publicada em 1889, o ano da libertação dos escravos aqui no Brasil, ele diz o seguinte: a crença na imortalidade da alma e em sua existência separada do corpo após a morte era característica tanto da economia do Antigo Testamento como do Novo Testamento, então ele está favorecendo o conceito. Louis Berkhoff, que é o teólogo sistemático, que atualmente nós usamos o livro dele para ensinar teologia sistemática no nosso seminário, é o primeiro de baixo aqui, o mais bonitinho ali, mais parecido com os brasileiros sem barba, essas coisas todas, né? Já é 1948, né? Os outros são do final dos... Na época de Calvino, a barba tinha que ser grandona e pontuda, né? No século XIX, tem essas barbas diferentes. E aí nós entramos no século XX e o pessoal fica mais tranquilo. Agora, no século XXI, está voltando a barba. Lá no seminário tem uma turma que metade é barbuda e metade é sem barba. E é tão interessante que, naturalmente, metade senta do lado direito da sala e outra metade do lado esquerdo. Eu acho muito engraçado isso. Mas deixando a teologia da barba de lado,
Berkhoff ele diz o seguinte: essa ideia de imortalidade da alma está em perfeita harmonia com o que a Bíblia ensina acerca do homem. Ele passa então a fornecer vários argumentos, tanto da revelação geral como da Bíblia, para sustentar esse conceito. Ele diz, olha, não está na Bíblia, mas também não é incompatível. Herman Bavinck, que é um teólogo alemão, holandês na verdade, nesse ponto ele é consideravelmente mais cauteloso. Ele denomina a doutrina da imortalidade da alma como artículos mistos, ou um artigo misto, cuja verdade é mais demonstrada pela razão do que pela revelação divina. E ele faz um comentário adicional de que a teologia, sob a influência de Platão, dedicou-lhe muito mais atenção do que a própria Bíblia. A teologia deu atenção à imortalidade da alma, não as Escrituras. Então ele diz mais: as Escrituras nunca mencionam a imortalidade da alma, concretamente. Nunca proclamam esse conceito como revelação divina, e em nenhum lugar o colocam em primeiro plano, menos ainda, elas nunca fazem qualquer tentativa em argumentar a respeito da verdade desse conceito ou em sustentá-lo contra os seus oponentes. Então ele foi bem mais comedido. E por último, um teólogo mais contemporâneo nosso, também eu creio que é holandês, G.C. Berkouwer, que é o último lá. Berkouwer concorda com Bavinck, rejeita a ideia de imortalidade da alma como uma doutrina distintivamente cristã e afirma: as Escrituras nunca se ocupam de um interesse independente na imortalidade como tal, nem mencionam a imortalidade de uma parte do homem que despreza e sobrevive à morte sob todas as circunstâncias e sobre a qual podemos refletir bem a parte da relação do homem com o Deus vivo. Então, qual que é a ênfase da Escritura? Esses 4 ensinos são o que nós devemos preservar a respeito desse assunto. Como que nós devemos avaliar essas reações aparentemente conflitantes dos teólogos da Reforma? Nós estamos de acordo que a ideia de imortalidade da alma esteja em perfeita harmonia com a Bíblia acerca do que ela ensina sobre o homem? Então, com respeito a essa questão, há 4 observações que são fundamentais. Primeira, as Escrituras não utilizam a expressão imortalidade da alma nenhuma vez. Não aparece na Bíblia. Nenhuma vez, 0. A palavra imortalidade ela é aplicada a Deus, à existência total do homem na hora da ressurreição, e a coisas tais como a coroa imperecível e a semente incorruptível da palavra, mas nunca a alma do homem. Nenhuma das vezes que a palavra imortalidade e incorruptibilidade é usada nas Escrituras, ela tem a alma como seu alvo, ou é Deus, ou é a nossa existência, ou é a ressurreição do corpo, ou aos prêmios que nós vamos receber por causa da perseverança na fé. Mas nunca a alma é imortal. Segundo, as Escrituras não ensinam a existência continuada da alma devido à sua indestrutibilidade inerente. A palavra inerente, ela tem o sentido de algo que é uma característica própria. Então a alma não tem como característica própria a imortalidade. Esse conceito não vem da Escritura. E esse é um dos argumentos filosóficos principais para a imortalidade da alma, de que isso faz parte da sua essência. Essa declaração assume que é admissível falar da alma do homem como continuando a existir após a morte, e nós vamos tratar desse assunto na próxima aula, que é o estado intermediário. O que acontece depois que você morre e antes de você ressuscitar? Não é o que o Super-Homem diz. Super-Homem, essa semana eu assisti o filme do Super-Homem de novo, e ele ressuscitou, e ele, então, sempre quando alguém ressuscita nesses filmes da televisão, alguém pergunta, como é que foi? E aí ele diz, olha, é estranho de todos os modos que você pensar, e não responde. Ele só fala que é estranho de todos os modos que você pensar. Aquele filme, A Última Tentação de Cristo, Lázaro morre, e aí chegam 2 escribas e matam ele de novo.
depois que Jesus ressuscita. Mas antes de matar Lázaro de novo, os escribas perguntam, como é que era lá depois da morte? E a resposta é bem incrédula. Lázaro responde, é do mesmo jeito que era aqui. Aí o escriba fala, então volta para lá, pega uma faca e mata ele de novo. Esse é o filme A Última Tentação de Cristo. Então esse assunto, nos filmes de super-heróis, nas fantasias da televisão, é sempre envolto em mística, incredulidade, em ceticismo, e sempre que Deus está envolvido em coisas negativas. Quando é uma entidade, um Balrog na vida, um demônio da antiguidade, aí a coisa é bacana, é cheia de auras e tudo mais. Mas quando é Deus, o cinema sempre é pejorativo, porque eles não creem em Deus. Então, essas coisas não servem de base para nós. A Escritura não ensina esse conceito. Nós assumimos que a alma tem uma existência continuada após a morte do corpo. Sem entrar profundamente na questão, nós podemos observar que as Escrituras frequentemente falam do homem em termos de corpo e alma, corpo e espírito, e às vezes falam da alma do homem como sobrevivendo após a morte, como está escrito em Mateus 10, 28, Apocalipse 6, 9, Apocalipse 6, 10 e Apocalipse 20, verso 4, e aquele famoso texto de Lucas 16, do rico e do Lázaro, em que tem uma conversa ali depois da morte entre ele e Abraão. Este argumento, vale a pena lembrar, está relacionado com uma visão especificamente da metafísica do homem, aquilo que está além desta vida. Na filosofia de Platão, por exemplo, a alma é considerada indestrutível, porque ela faz parte de uma realidade metafísica superior à do corpo. Ela é considerada como uma substância não criada, eterna e, por causa disso, divina. É dali que Platão tira esse conceito, da espiritualidade grega, do pleroma, do gnosticismo. Não tem nada a ver com a revelação bíblica. Agora, uma vez que, de acordo com as Escrituras, o homem foi criado por Deus e continua a ser dependente de Deus para a sua existência, não podemos indicar no homem nenhuma qualidade ou qualquer aspecto do homem que o faça indestrutível. O homem é criado por Deus e é dependente de Deus o tempo todo, por toda a eternidade. Terceiro lugar, as Escrituras não ensinam que uma simples existência continuada após a morte seja supremamente desejável, porém insistem que uma vida em comunhão com Deus é o maior bem do homem. A Bíblia não fala simplesmente de uma vida após a morte. A Bíblia fala de uma vida eterna após a morte com Deus, na presença de Deus e para a glória de Deus. Então, não tem esse conceito de que a vida permanecerá. E por isso há esperança, já dizia lá o Hawkins, né? Nós vivemos, então há esperança. Mas esperança de quê? Essa semana eu assisti um filme muito interessante, não me lembro o nome dele, que conta a história de um senhor que ele tem a capacidade de voltar no tempo. Os homens da família têm a capacidade de voltar no tempo. Então ele volta no tempo para se encontrar com o seu pai e ter conversas e mais conversas com o pai, depois da morte do pai. E aí, quando ele tem o primeiro encontro com o pai dele, lá no tempo passado, o pai dele dá um conselho para eles. Olha, ele pergunta, como é que eu vou administrar esse poder? Ele diz, faça o seguinte, depois de viver o seu dia, viva tudo de novo, mas prestando atenção nos detalhes. Aí ele vive um dia ruim, que dá tudo errado no trabalho, ele vai e vive de novo aquele dia, mas numa outra perspectiva, prestando atenção nos detalhes. Aí o dia que tinha sido ruim, foi perfeito, porque ele conseguiu administrar tudo o que foi de ruim, observando o que estava acontecendo à volta. Aí ele gosta disso, e o negócio acontece até que o filho nasce. Quando o filho nasce, ele perde o poder de ir visitar o pai dele,
porque agora esse poder vai passar para o filho dele. E aí ele faz um comentário. Todos esses filmes têm um comentário moral no final, né? Ele diz, olha, com o passar do tempo, eu parei de ir para o passado e preferi viver cada dia de uma vez com uma atitude diferente. Mas eu fiquei pensando, por que que o dia ruim se tornou bom quando ele o viveu pela segunda vez? Porque ele sabia o que ia acontecer. Então, no dia ruim, tem uma hora que eles são advogados, apresentam um trabalho para o chefe, e aí o chefe olha aquilo e fala assim, isso aqui é tudo que você consegue fazer? Não, eu posso fazer mais. Aí o chefe diz, então faz de novo, faz melhor. Aí quando ele vive pela segunda vez, e o amigo dele vai entregar o trabalho para o chefe, ele diz, entrega não. E fica rindo quando o chefe diz, isso é o melhor que você pode fazer? Então faça de novo. Aí ele fala assim, eu não te falei que não era para entregar, né? Ou seja, ele toma uma atitude diferente diante daquilo que era negativo. Mas por que ele toma uma atitude diferente? Porque ele sabe o que vai acontecer. Por que que a esperança cristã, ela nos fortalece e nos ajuda a viver o dia melhor? Porque a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe que apesar de todas as dificuldades, a vitória lá no final é nossa. Isso nos fortalece e nos levanta a cabeça para enfrentar cada dia de uma vez. Poucos dias atrás eu estava vendo uma palestra de um daqueles filósofos, não é o Pondé, é aquele outro, que gosta muito de falar de religião. E ele falou o seguinte, ele estava lá com o seu café filosófico, e um aluno dele citou Paulo. Ele disse, eu gosto do apóstolo Paulo. Porque Paulo, ele tem a capacidade de dar esperança para as pessoas com aquilo que ele fala. Por exemplo, num dia de luto, digamos que eu vá visitar as pessoas de luto, eu que não creio em Deus e que sou um materialista. Eu vou dizer para as pessoas, não chorem, esse corpo aí que está esticado no caixão, ele vai se decompor, os vermes vão comê-lo. Não tem mais nada depois disso daqui, né? Aí ele fala, isso consolaria aquela família? De jeito nenhum, era capaz até deles me mandarem embora do velório. Agora, se Paulo chega lá e fala assim, isso não é o fim. Ele vai ressuscitar no último dia. O que está preparado para ele é a vida eterna com Deus. Quem que consola mais as pessoas? Eu ou Paulo? Então, ele diz, eu gostaria muito de crer igual Paulo, só que eu não creio. Ele não crê no Evangelho. Mas nós cremos. E nós cremos por causa desse negócio aqui chamado escatologia. De que o fim, não nos seus detalhes, mas no geral, já foi dito para nós como vai ser. Então nós podemos viver o dia de hoje numa perspectiva e num comportamento, numa postura diferente. Não ficar simplesmente reclamando, lamuriando, desdenhando das coisas que acontecem, mas olhar, procurar enxergar o bom no ruim. Ver que Deus, de fato, Ele transforma, Ele muda, ou Ele abençoa com o bem, quando nós estamos vivendo o mal. E conforme Paulo diz em Romanos 5, nós podemos, nas tribulações, nos gloriar. E quando Paulo fala que nós nos gloriamos nas tribulações, ele não está dizendo que nós nos alegramos por causa das tribulações, e nem que nós nos alegramos com as tribulações. Ele está dizendo que nós podemos nos alegrar durante as tribulações. Nas tribulações tem esse conceito. Enquanto elas estão acontecendo, nós podemos nos alegrar porque nós sabemos que a tempestade vai passar. E que o que vem depois é melhor do que o que a gente está enfrentando agora. E esse sim é um conceito cristão. Então, o conceito de imortalidade da alma como tal não diz nada acerca da qualidade de vida após a morte. Ele simplesmente afirma que a alma continua a existir. Mas isso não é o que a Escritura enfatiza. A Bíblia não diz simplesmente que a alma continua a existir, mas que tem algo que vai acontecer e que é importante. E a ênfase da Escritura não está na alma em si,
mas nos eventos ao redor dela. A ressurreição, a vida eterna, a presença de Deus, a comunhão com Deus. O que a Bíblia salienta é que viver separado de Deus é morte. Mas que a relação e a comunhão com Deus é a vida verdadeira. Versículo para vocês decorarem, João 17:3. Palavras de Jesus, iniciando a sua oração sacerdotal. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então não é simplesmente vida eterna, é vida eterna com Deus, é vida eterna com Jesus. A presença de Deus, conhecer Jesus, é que faz a diferença entre viver eternamente e existir eternamente. Esta vida verdadeira, ela já é desfrutada por aqueles que creem, porque você recebe o perdão já, e desde já você está dentro da vida eterna. A vida em comunhão com Deus continuará a ser desfrutada pelos crentes após a morte. Conforme Paulo ensina em Filipenses 1, 21 a 23, para mim, o viver é bom e o morrer é lucro. Aí ele diz, não sei o que eu vou escolher, porque se eu fico vivo, eu posso servir a igreja e usufruir da comunhão dos irmãos. Mas se eu morrer, eu vou estar com Jesus. As duas coisas são boas. De modo que a segunda é melhor, que é viver com Jesus eternamente. E esse tema do que acontece entre a morte e a ressurreição, tenho paciência, nos próximos 2 domingos nós vamos tratar um pouco desse tema aqui. As Escrituras, portanto, esse tipo de existência após a morte que as Escrituras nos apresentam como um estado a ser supremamente desejado. Elas ensinam que mesmo aqueles que não têm esta vida verdadeiramente espiritual continuarão a existir após a morte. A sua existência continuada, entretanto, não será uma existência feliz, mas de tormento, de angústia, porque estarão debaixo do castigo, da ira de Deus, porque não creram nele. 2 Pedro 2,9, e o famoso texto lá de Rico e Lázaro, Lucas 16, 23 a 25. A Escritura, portanto, traz uma nova dimensão para o nosso pensamento a respeito da vida futura. O que é importante para elas não é, ou para a Escritura, não é simplesmente o fato de que as almas continuarão a existir, mas qual será a qualidade dessa existência. A Escritura chama a qualidade dessa existência de vida eterna, e vida eterna é estar com Deus, não separado de Deus. As Escrituras insistem com os homens para que venham a Cristo, a fim de que possam ter vida, e dessa forma fugir da ira vindoura. Elas proferem advertências severas contra qualquer conceito de imortalidade da alma que possa obscurecer a seriedade do julgamento divino sobre o pecado, ou que possa negar a verdade da punição eterna para os pecadores impenitentes. Nesta conexão, deveria ser dito que a expressão imortalidade da alma não somente falha em fazer justiça ao que a Escritura ensina, mas ela pode realmente ser contrária ao ensinamento bíblico, se a imortalidade for considerada como mera existência branda. Deixa eu explicar essa palavra aqui. O livro que eu estou usando, ele é traduzido, ele é uma tradução espanhola. E a palavra espanhola lá é uma palavra que tem uma tradução complicada para o português. E a tradução para o português, eles traduziram a palavra que eu estou traduzindo aqui por branda, por descolorida. Uma existência descolorida. Ou seja, uma existência ordinária, uma existência insípida. Tem um filme que chama A Vida em Preto e Branco. É uma crítica à vida moral do jeito que o cristianismo ensina, dizendo que é uma vida insonsa, sem graça, não tem prazer nela. A vida colorida é a vida na qual a transgressão é a regra. E no filme, a transgressão é exemplificada na única coisa colorida em boa parte do filme, que é o retrato de uma mulher nua colocada num outdoor. A trama do filme gira em torno disso.
Poder ou não poder expor nossos pecados publicamente e praticá-los com liberdade. Aí no final as pessoas vão saindo da vida moralmente correta para uma vida onde a transgressão é permitida. É exatamente isso. O mundo crê numa imortalidade na qual para eles o prazer é não precisar de Deus. Para eles não precisar de Deus é uma vida sem cor, descolorida. Para nós, a vida descolorida é exatamente crer que nós simplesmente existimos sem propósito. O nosso propósito, pergunta número 1 do breve catecismo, a única que a gente sabe de cor, qual que é o fim do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou na tradução de John Piper, glorificar a Deus por gozá-lo, por ter prazer nele, por ter alegria nele para sempre. Então, o ensino bíblico, o corpo não é um túmulo para a alma, mas um templo para o Espírito Santo. O homem não é completo sem o corpo. Por causa disso, o futuro estado da bênção do crente não é simplesmente a existência continuada da sua alma sem o corpo, mas inclui como seu aspecto mais rico a ressurreição do corpo, que é a principal ênfase da Bíblia. A Bíblia não nega a imortalidade da alma. A Bíblia diz que a verdade bíblica é muito mais que isso. Esta ressurreição será para os crentes uma transição para a glória, na qual os nossos corpos deverão tornar-se semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Então nós concluímos e vamos terminar, que o conceito glorioso de imortalidade da alma não é uma doutrina distintivamente cristã, ou seja, a ideia de que a alma é imortal por si só não é um conceito cristão. Qual que é o conceito cristão? E eu passei a página, aqui, está aqui. Antes, que é central na escatologia bíblica, é a doutrina da ressurreição do corpo. Se desejarmos usar a palavra imortalidade com relação ao homem, nós devemos dizer que o homem, mais do que a sua alma, é imortal. O homem, corpo e alma, juntos, ressurretos. Este é imortal. Mas o corpo do homem precisa passar por uma transformação através da ressurreição, antes que ele possa desfrutar totalmente da imortalidade. Aqueles que ainda estiverem vivos quando Cristo voltar, experimentarão essa transformação. Vamos terminar essa aula com esse texto, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E nós seremos transformados. A morte não é nem necessária, por causa da promessa da ressurreição. Vamos orar? Depois, se alguém quiser fazer uma pergunta que eu dou conta de responder, eu respondo, tá bom? Pai, nós bendizemos o Senhor pela Tua palavra e te agradecemos poder conhecer com mais profundidade esse conceito de imortalidade que muitas vezes nos colocam em encruzilhadas e em situações complicadas por causa de como enxergamos o corpo. Mas a Tua palavra diz que o homem inteiro, a mulher inteira ressuscitarão. Haverá uma reunião da alma com o corpo, um corpo transformado, um corpo glorificado. E nós inteiros, homens, mulheres, corpo e alma, corpo e espírito, herdaremos a vida eterna.
Por isso, ensina-nos a cultivar essa vida eterna desde já, cuidando bem de nós mesmos como templo do Teu Espírito, e cuidando do Teu povo para que todos vivam em esperança, essa viva esperança da volta do Senhor Jesus. Oramos em nome dEle. Amém. Tem alguma pergunta que eu conseguiria responder? Oi? O Espírito Santo é Deus, né? E o nosso espírito é a nossa parte imaterial, que a Bíblia tem hora que chama de alma, tem hora que chama de espírito. E para herdar a vida eterna não é só o espírito, é o espírito e o corpo juntos com o corpo ressurreto. Tem horas na Escritura que a palavra espírito, ela tem problemas na tradução. Um texto onde isso acontece é João 4:24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nos manuscritos gregos antigos, vários deles, todas as letras são maiúsculas, são chamados textos unciais. Qualquer dia desse eu crio coragem e preparo uma aula sobre manuscritos bíblicos, só para discutir essas curiosidades com os irmãos e os irmãos entenderem algumas confusões que a gente comete aqui no púlpito. Então, o tradutor ele tem que decidir que hora que ele traduz espírito com letra minúscula, o espírito humano, e que hora que ele traduz espírito com letra maiúscula, o espírito de Deus. E um momento em que isso acontece é João 4:24. Deus é espírito, todas as Bíblias traduzem esse primeiro espírito com letra maiúscula, porque é uma afirmação clara, Deus é espírito, se Deus é espírito, o espírito aqui é o Espírito Santo. Aí ele diz, importa que os seus adoradores o adorem em espírito, a segunda vez, e em verdade. A pergunta é, a tradução correta é adorar em espírito, ou seja, pelo meu espírito, ou a tradução correta é adorar no É isso que quer dizer a segunda palavra Espírito. Agora, se é o Espírito Santo, a tradução toma outro caminho. Ela significa obediência, submissão e dependência. Então, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em submissão ao Espírito, na dependência do Espírito, guiados pelo Espírito Santo. Olha só a diferença que toma. Os nossos tradutores, a maioria deles, com raríssimas exceções, optaram para traduzir espírito nesse texto com letra minúscula, dando a ênfase então na nossa atitude na adoração e não na nossa obediência. Mas tem outros textos que o negócio fica mais complicado do que esse. Portanto, é sempre bom a gente pensar sobre isso. O que nos ajuda a decidir, geralmente, é o contexto. Como o contexto está falando de adorar a Deus, então os tradutores preferiam traduzir a segunda palavra espírito com letra minúscula para enfatizar a atitude do adorador. Também é uma tradução possível e correta, e traduzir com letra maiúscula também é possível e não seria incorreta. Mas esse é outro nível de discussão que mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar tendo que mexer com ele aqui, né? Porque o pessoal não para de crescer na fé, né? Então, daqui a pouco o debate vai ser mais puxado. Mas é isso. O Espírito Santo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele mora na gente, mas ele não é o nosso espírito. Teve um teólogo no passado, como é que é o nome dele? Agora eu esqueci. Paulo de Samosata, eu acho. Ele dizia que quando o Espírito Santo veio morar em nós, ele substituiu o nosso espírito. Aí o nosso espírito foi adotado, né, por Deus e virou uma confusão que não sabe o tamanho que ele criou. Ele habita em nós, mas a nossa alma está aí, do mesmo jeito. Tá? Outra pergunta sobre imortalidade. Tranquilos? Então, nós estamos terminando, 10:10. Deus dê a todos um domingo de paz. Hoje à noite nós teremos a nossa cantata de Natal. O sermão do pastor vai ser pequenininho.
Quem nunca viu um pastor Hélio pegando pequeno, vai ser hoje, a primeira vez, né? E nós vamos ter bastante espaço para cantar. O coral preparou 9 canções natalinas para apresentar hoje à noite. E a nossa expectativa está sendo muito boa, já que esse ano a gente foi tão privado de ver o nosso coral cantar, né? Nosso templo tem capacidade para 150 pessoas, de acordo com o decreto da pandemia. Nós temos tido 120, 130, então ainda cabe mais alguns. Não tenha medo de vir, não. Lembrando que, se você é da mesma família, pode sentar todos no mesmo banco. Se não é da mesma família, um numa ponta, o outro na outra. Nossa igreja, de vez em quando, os fiscais têm vindo por aqui, então a gente tem tido muito cuidado nessa questão. Deus dê a todos um domingo de paz na sua presença.